geometria plana digamos assim, passível de ser trabalhado ali dentro da prova do Enem. O Enem tem os gostos peculiares deles, né? O Enem fala assim, eu vou no buffet, mas eu gosto de comer isso, isso e isso. Então a gente já sabe mais ou menos o que o Enem põe no prato. Então a gente vai tentar dar um foco maior no que o Enem gosta de cobrar. E turma, tem 3 coisas aqui que não dá para fugir. Infelizmente a gente tem que tocar nessa ferida. Primeira coisa que pisa no calo dos meninos, no geral. Cara, você vai ter que desenvolver uma percepção visual e tridimensional com figuras. Professora, a minha capacidade de abstração é uma lástima. Nós ainda temos 3 meses para trabalhar com ela. Então, quer um conselho? Geometria espacial se estuda com figuras. Chega na sua casa, pega uma figura e vai se familiarizar com ela. Para na hora que você pegar algo semelhante, parecido na prova, você não ficar assim, cara, como é que imagina isso? Não, ele mandou virar, mas como que vira essa figura? Como que abre ela? Você tem que se familiarizar. Não tem outra saída. Porque a maioria da galera não gosta, tem dificuldade com essa visualização. Beleza? Não tem como fugir. Segunda coisa que não tem como fugir aqui, das fórmulas. Professor, eu não gosto de decorar fórmula. Galera, se eu te perguntar 10 nomes de cerveja, você sabe me falar, mas aí você quer me falar que você não dá conta de decorar uma fórmula? Uai, tem alguma coisa errada? Tem que saber trabalhar com a fórmula. O que eu procuro, isso eu, o que eu procuro fazer nas aulas de geometria? Te familiarizar o máximo com a figura para que você possa trabalhar a fórmula de maneira mais intuitiva possível. E vocês vão perceber que é possível. Mas você tem que ter uma base. Que base? A geometria plana. Neidivan, eu não decorei as fórmulas diárias lá da geometria plana. Cara, você vai passar vergonha aqui. Não tem como fugir. É o nosso segundo aspecto. É o segundo gargalo do processo do trabalho com geometria espacial. E o terceiro. Isso daqui é um aspecto também que eu vou te mostrar e vou reforçar ele em praticamente todos os exercícios. Do jeito que nós fizermos o primeiro exercício de geometria espacial, nós vamos fazer até o último de esfera. A geometria espacial tem essa vantagem. O raciocínio de resolução das questões não muda. O que muda, então? Interpretação, percepção da figura e saber as fórmulas. Nedivan, se eu não souber, cara, ano que vem a gente se vê aqui de novo, para você poder treinar mais um pouquinho. Não tem como fugir dessas 3 coisas. Então, trabalha o que você tem dificuldade, se aprimora nesses 3 aspectos. Cara, pega umas figurinhas, pega uns sólidos. O que eu te sugeri aqui, chega em casa, vai abrir essa figura, vai virar ela, gira, tenta construir o que a gente te mostrou aqui dentro de sala de aula. Porque é o entendimento da figura que vai facilitar os cálculos que você vai ter que fazer. Beleza? Hoje eu quero trabalhar com vocês 3 figuras. Vamos ver se vai dar tempo de trabalhar 3. Pelo menos 2 eu tenho certeza. O que a gente começa dentro da geometria espacial depois que a gente passa de poliedros? Os prismas. Professor, o que tem nessas figurinhas de especial? A caracterização dessas figuras é um dos primeiros aspectos onde a gente demora um tiquinho. Nedivan, o que é um prisma? Em primeiro lugar, um prisma é um poliedro. Professor, já começou a dar merda aqui. O que é o bendito poliedro? A última matéria que nós fechamos o semestre passado trabalhando com ela. Poliedro, poli, é um prefixo para
várias. Edro, faces. Eu tenho uma figura tridimensional que tem largura, comprimento e volume e que tem faces. Mas essas faces não são faces quaisquer, elas são sempre faces poligonais. Nós temos que o prisma é um tipo de poliedro. Então, nos prismas não tem nada curvo, nada abaulado, nada circular. Nós temos aqui figuras formadas única e exclusivamente por polígonos. Professor, beleza. E que característica que difere os prismas dos demais poliedros? Isso aqui, ó. Obrigatoriamente, para ser prisma, precisa ter duas faces paralelas, opostas e iguais, que nós vamos carinhosamente chamar de bases. Então, o que difere os prismas que nós vamos estudar aqui agora dos demais poliedros todos é que agora existe essa obrigatoriedade. Eu preciso trabalhar uma figura que é formada por figuras que são polígonos, mas tem que ter, olha aqui, uma tampa e um fundo exatamente paralelos, opostos e iguais. Tampa e fundo. Mesma figura, mesmo polígono. E o nome dessas duas figuras é, a partir de hoje, as bases do nosso prisma. Professor, então calma aí. O universo agora ficou grande demais ainda. Porque se essas bases são polígonos, eu me lembro, professor, que polígono a gente estudou semestre passado, e o polígono começa no triângulo e vai embora ao infinito e além, como diz o Buzz Lightyear. Porque um polígono pode ter quantos lados a gente precisar que ele tenha. Neidvan, e lascou tudo agora. Beleza. Então, existem infinitos prismas. Concorda comigo? Deixa eu reduzir isso para gente. Dos infinitos prismas, nós vamos estudar 3. Tá bom para vocês? Só 3? Nós vamos estudar os prismas triangulares, os prismas quadrangulares e os prismas hexagonais. Neidvan, por que nós vamos estudar especificamente esses 3? Porque, de acordo com a nossa aula de áreas, nós nos aprofundamos em quais áreas em termos de fazer continha? A área dos triângulos, a área dos quadriláteros e a área do hexágono. Lembra que quando era um polígono diferente disso, existia uma fórmula que é o APA? A área é igual a semiperímetro vezes apótema, mas isso era específico para polígonos regulares. Nós vimos que se eu pego um polígono qualquer, que não é um desses 3, nossa vida virou um inferno. Então, para que eu vou trabalhar com outros prismas que não sejam esses que eu já sei trabalhar as suas áreas? Faz uma certa lógica, não faz? Mesmo assim, a gente tem aqui um universo muito amplo. Por quê, professor? Porque quando o cara fala prisma triangular, quer dizer que as bases podem ser quaisquer triângulos. Professor, tem um triângulo retângulo,
tem o triângulo isósceles, tem o equilátero, tem o escaleno. Professor, ainda tem coisa demais. Quando o cara simplesmente fala prisma quadrangular, professor, lascou também do mesmo jeito. Porque pode ser um quadrilátero qualquer. Pode ser também um retângulo, um paralelogramo, um losango, um quadrado. Você está vendo que o universo aqui ainda também está muito grande? Vamos restringir mais um pouquinho? Eu vou colocar uma palavrinha aqui que vai fazer toda a diferença. Ufa! Professor, depois dessa você merece uma cesta de chocolate da Cacau Show. Ok, turma. Pode trazer. Eu mereço mesmo. Nedivan, que mudança radical que essa palavrinha faz. A partir... Olha só a mudança. Prisma triangular. Parou? A base pode ser qualquer triângulo que existe. Mas quando fala assim, ó, prisma triangular regular, só existe um triângulo que é regular. Que é o triângulo e que inclusive você sabe a fórmula para calcular a área dele, não sabe? Me mata de alegria, fala aí para mim de cor. Cri, 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 cri. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ah, professor, agora eu lembrei. Claro, eu te dei a cola, né? Olha aqui a diferença. Prisma quadrangular. Pode ser qualquer quadrilátero do universo. Mas quando o cara fala prisma quadrangular regular, só existe um quadrilátero regular. Quem que é? O quadrado. Fala para mim qual que é a fórmula da área do quadrado, senão eu vou arrancar o tênis e vou jogar no 6. Ah, essa daí foi boa. Pelo menos essa, né? Ela é o quadrado. Prisma hexagonal. Nedivan, se ele para aqui, pode ser qualquer hexágono que existe. Mas quando ele fala prisma hexagonal regular, só existe um hexágono regular. Aquele que tem 6 lados iguais e que a gente sabe a fórmula dele. Num hexágono regular, cabe lá dentro 6 triângulos equiláteros. Você está percebendo por que a gente estudou a área antes? Você está percebendo por que a gente trabalhou a área de polígonos regulares? E você também está percebendo por que a gente estudou polígonos inscritos numa circunferência? Porque se esse polígono for regular, o cara pode colocar ele dentro de uma circunferência. E aí eu tenho que saber aquelas relações entre lado, apótema e raio. Nossa, professor, mas aí o trem ficou gostoso, fica uma delícia de difícil. No prisma nós não vamos ter esse problema, não. Mas na pirâmide, a gente vai. Beleza? Então, professor, isso daqui restringiu o nosso universo de trabalho demais. Restringiu. Dos infinitos prismas que a gente podia trabalhar, nós vamos colocar o nosso foco onde? Nos 3 principais, que são os 3 regulares. E olha que aqui, eu ainda não fiz a distinção para você, porque existe o prisma oblíquo e o reto. Prisma reto, aquele que está bonitinho, perpendicular à base. Prisma oblíquo, aquele que está torto. Os oblíquos, nós não vamos trabalhar com eles. Já existe anos que isso não é cobrado mais. Nosso foco está onde? Nos prismas retos, só nesses 3, e ainda os regulares. Que característica marcante que esses malvadinhos têm? Eles têm 2 faces opostas, paralelas e iguais, que são as bases, a tampa e o fundo. Nedivan, você falou que eu tenho que desenhar essa figura para me familiarizar com ela, não tem? Tem. Então vamos desenhar elas aqui comigo, ó. Como que eu desenho um prisma triangular regular? Você vai pegar, fazer um triângulo aqui em cima. E a característica não é que ele tem que ter 2 faces paralelas, opostas e iguais. Você vai desenhar o mesmo triângulo aqui embaixo.
O mesmo. E aí, sabe o que você faz? Liga os vértices. Pronto, professor. Tá aí desenhadinho o nosso prisma triangular regular. A aresta que fica lá no fundo, a gente desenha tracejada. Pronto. Prisma triangular regular. Óbvio que aqui ele está numa perspectiva, é como se a gente estivesse movimentando um pouquinho a figura para poder deixar mais fácil a visualização. Prisma quadrangular regular. Nós também desenhamos o quadrado em perspectiva, como se ele fosse um paralelogramo. Ó. Bonitinho, ó. Professor, desenha o mesmo aqui embaixo. Ó. A mesma figura. E aí, o que você vai fazer? Ligar os vértices correspondentes, ó. Retinho, perpendicular. Pronto, tá aí o prisma quadrangular regular. Professor, prisma hexagonal regular. Ótimo, desenha um hexágono, também em perspectiva. Ó, pode fazer mais achatadinho um pouquinho, ó. Hexágono tem que ter 6 lados. Desenha o hexágono em cima. O mesmo embaixo. Ó. Quando tem uma régua, fica mais bonitinho ainda. E liga os vértices correspondentes. No caso do hexágono, a gente não coloca as linhas lá de trás, porque elas vão se sobrepor com essas daqui da frente. Pode deixar assim que tá bonitinho. Beleza? Vamos detalhar mais uma característica. E galera, preste atenção nessa característica que eu quero detalhar aqui agora, porque ela é extremamente importante, tanto para planificação quanto para definição de fórmulas. Olha aqui, ó, nesse pincel aqui. Eu vou pintar uma face lateral de cada um desses prismas aqui. Então, presta atenção. Esse daqui eu vou destacar a face que está lá atrás do lado esquerdo. Nesse daqui, eu vou destacar a que está aqui do lado direito, ó. E aqui, eu vou destacar a que está na frente. Nedivan, para que você está fazendo isso? Preste atenção. Nós estamos trabalhando com prismas retos. Então, esses prismas estão perfeitinho fazendo ângulo de 90 graus com o chão. Preste atenção na minha pergunta. Essa face que eu pintei, que eu destaquei, tem o formato de qual figura plana conhecida? Não ouvi. Retângulo. Primeiro erro muito comum. Tem aluno que acha que porque o desenho foi feito em perspectiva, essas faces daqui, ó, são paralelogramos. Não são, porque os prismas são retos. Eles estão perfeitamente apoiados no chão. Exemplo, olha aquela caixa de som ali, turma. Se eu pego a face lateral que está virada para mim da caixa de som, aquilo é um paralelogramo ou é um retângulo? Nedivan, por que é importante essa percepção? Porque quando eu olho para as laterais,
Olha aqui. Quantas faces laterais tem nesse prisma triangular? Só na lateral. 3. E esse? 4. E esse? 6. Você está percebendo que existe uma face lateral apoiada em cada lado do polígono que forma a base? E essas faces, pelo fato do prisma ser regular, elas são todas iguais? Imagine se o prisma que nós estivéssemos trabalhando não fosse regular. Cada uma teria um tamanho diferente. Eu teria que calcular uma por uma. Mas como é regular, eu tenho a versatilidade de fazer o quê? Calcular uma e entender que todas são o quê? Iguais. Entendeu a jogada? Professor, o que que nós vamos fazer aqui então? Nós vamos pegar e vamos criar uma legenda para estabelecer a relação de fórmulas que nós vamos usar. Essa legenda é uma legenda que eu vou usar como padrão para prisma, pirâmide, cilindro, cone e esfera. E é uma legenda que abrange 99% de todo livro de matemática que você for pegar por aí. É um ou outro, muito raro, que não usa essas legendas que eu vou colocar aqui. Beleza? Então, anote aí. A partir de agora, a base dos nossos prismas não são polígonos? Todo prisma não é um poliedro? Então, essas linhas que você está vendo desenhadas aqui de preto são chamadas de arestas. Concorda? Você concorda comigo que tem aresta que é formada na lateral da figura e tem aresta que é formada na base da figura? Elas nem sempre, ou seja, na maioria esmagadora das vezes, elas não vão ter o mesmo tamanho. Por isso eu preciso diferenciar uma da outra. Tá bom? Eu vou diferenciar da seguinte maneira. Vou pegar a figura quadrangular para poder colocar essa legenda, porque fica mais visual um pouquinho. A aresta que estiver na lateral, eu vou chamar da sigla A minúsculo L. Neidban, o que significa então esse A minúsculo L? Aresta lateral do prisma. E a aresta que estiver sendo formada na base, eu vou chamar de L, para lembrar do nome lado da base, que é uma sigla que a gente já usava nos polígonos. Então, ó, o L, aresta da base. Neidvan, quando o exercício estiver enunciando um problema, ele vai diferenciar uma da outra? É preciso diferenciar. Ele não pode falar, dado um prisma quadrangular de aresta tanto. Ah, mas peraí, que aresta? Tem dois tipos. Tem a aresta da base e tem a lateral. De qual das duas que você está falando, filho? Ele precisa especificar. Beleza? Agora, preste atenção em outra versatilidade que nós temos por trabalhar com prismas retos. Quando eu vou medir a altura de um prisma, eu sempre meço a distância entre as suas bases. Olha aqui. Eu sempre olho a distância da base superior até a base inferior. Nós já temos o costume lá da geometria plana de chamar a altura de quê? De H. Só que aí eu quero te chamar a atenção para uma observação. Olha para essa figura e me fala se a altura não é do mesmo tamanho da aresta lateral. Isso acontece para todo prisma? Não. Só
para os prismas retos. Se o prisma for oblíquo, a altura vai ser menor do que a aresta lateral. Porque uma condição para ser altura é que ela deve ser perpendicular. Beleza? Neidivan, tirando essas três nomenclaturas, o que vem de diferente delas? As áreas. Área da base e todas as áreas eu sempre vou chamar por uma letra maiúscula. Área da base, área lateral, azão L, área total, azão T, e por último, o volume, que a gente chama sempre pela letra V. Essa nomenclatura é uma nomenclatura padrão para tudo que a gente vai trabalhar de geometria espacial. Toda vez que eu escrever um AL, você vai ver que é uma aresta lateral. Um L é uma aresta da base. H é a altura, azão B, azão L, azão T e V, as áreas e volume. Então, nós temos aqui praticamente 4 objetos de estudo onde nós devemos colocar um pouco mais de foco. Daqueles 4, você percebeu que 3 são áreas? Você está percebendo a importância que é eu saber trabalhar bem com área? 75% do trabalho com prismas é área. Embora 75% do trabalho seja área, o Enem ama de paixão o trabalho com volume. Vai entender. Então, turma, o que eu quero fazer com vocês agora? Quero te dar um tempinho para você pegar e copiar isso daqui organizadinho. E nós vamos definir, e eu quero te mostrar o quanto é intuitivo aquelas 4 fórmulas que nós vamos precisar. Área da base, área lateral, área total e volume. Eu não vou usar todas as figuras, mas eu quero deixar a do prisma quadrangular regular aqui, para você perceber que se você souber e entender bem a figura, as fórmulas são todas intuitivas e dedutíveis. Beleza? Copiei aí para a gente pegar e trabalhar as fórmulas aqui. Vamos lá. Saúde. Teve uma galerinha boa que passou aí no meio do ano, né? Teve alguns alunos que já entraram para a faculdade, né? Pelo menos uns 3 me procurou lá. Falou, professor, você não vai me ver lá mais não. Sim. Que bom. Os próximos serão vocês. Teve o... Esqueci o nome dele. Heitor, passou. Também. Cadê minha dorminhoca do chá?
Sentindo falta dela aqui. Ó. Passou também. Que joia. Em São Paulo? Vixe. E já mora lá, né? Show. Amores, posso apagar só até aqui no prisma triangular? Posso? Galerinha de casa, posso apagar só até aqui, ó, no prisma triangular, tá de boa? Beleza. Bora lá. Gatinhas, ogros, para tudo. E olha aqui. Neidivan, observando então a figura, eu quero definir fórmulas para calcular aqueles 4 itens de azul ali, ó. Área da base, área lateral, área total e volume. Então vamos lá. Primeiro, objeto estudo. Professor, eu preciso trabalhar bem com a área da base. Show de bola. Então vem comigo. Turma, o que é a base de um prisma? A base de um prisma é um polígono. Beleza. Nós estamos estudando, focado, 3 prismas em especial. E você percebeu que as bases vão mudando de acordo com o prisma? Então, existem 3 bases especiais que você precisa saber calcular. Se o prisma for um prisma triangular regular, a base é um triângulo regular, o triângulo equilátero. Quem que é a fórmula para se calcular a área de um triângulo equilátero? L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ah, Neidivan, mas aí o exercício tem que especificar. Tem. O que o exercício já começa o enunciado falando é, dado um prisma assim, assim. Ele tem que te falar quem que é o prisma, senão você não tem condições de trabalhar. Mas e se o prisma for um quadrangular regular? A base é um quadrado. Como que eu calculo a área do quadrado? Lado ao quadrado. Ou aresta da base ao quadrado. Se o prisma for o hexagonal regular, como que eu trabalho com a área do hexágono regular? Lembrando que num hexágono regular cabe 6 triângulos equiláteros. L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Turma, tá aí, ó. Professor, então a área da base não é fixa. Não, não é. A base vai mudar de acordo com o prisma que o exercício estiver trabalhando. Mas ele para na área da base? Não. Existe também um interesse em se trabalhar com a área da lateral. Então tá bom. Segundo objeto de estudo, área lateral. Neidivan, quando eu preciso trabalhar com a área lateral, o que eu preciso entender? Meu prisma é regular? É. Todas as faces da lateral são do mesmo tamanho. São exatamente iguais. Então eu preciso calcular apenas
uma. E fazer o quê? Multiplicar por quantas eu tiver. Professor, ok. Nós já não falamos anteriormente que a face lateral de um prisma não é um retângulo? Como que eu calculo a área de um retângulo? Base vezes a altura. Quem que está fazendo o papel da base? O L. E da altura? A L. Então, presta atenção, presta atenção, presta atenção. A lateral é L vezes a L. Onde que mora o problema? Se for um prisma triangular regular, eu multiplico por 3. Se for um prisma quadrangular, eu tenho que multiplicar por... Se for um prisma hexagonal, eu tenho que multiplicar por 6. Professor, esse número muda. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. O que é esse N? O número de faces laterais. O que é o L vezes a L? A área de uma face. Você está percebendo, e eu espero de coração que você esteja percebendo, que não é uma camisa de força decorar essa fórmula? Que se você entender a figura, você pode fazer isso intuitivamente? Ah, não lembra a fórmula. Olha para a figura, criatura. Perceba que formato que tem as faces. Calcula e faz a continha. Você sabe trabalhar com a área de um retângulo. Ah, professor, mas que desgraça. Por que vocês pegam e fazem forma então? É porque a gente precisa formalizar o negócio. Não tem como. Faz parte da matemática formalizar, generalizar a coisa. Mas a pergunta é, você precisa morrer decorando essas fórmulas tudo? Se você sabe trabalhar com a figura, não precisa. Beleza? É lógico que nós temos que complicar, ué. Nada é tão fácil que a gente não possa complicar. Então, o que acontece? Terceiro objeto de estudo. A área total. Amores. Área total. Eu agora quero tudo. Eu quero tudo o quê? Eu quero a lateral, eu quero a tampa e eu quero o fundo. Na lateral, eu já sei como é que eu calculo, ó. Mas a hora que eu vou calcular a tampa e o fundo, embora elas sejam iguais, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, olha aqui, ela muda o tempo inteiro. Então, você concorda comigo que fica ruim a gente generalizar uma fórmula que caiba todos os prismas ali dentro? Porque a base muda o tempo inteiro. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou escrever o raciocínio. Como que eu calculo a área total de um prisma? Simples. Calcula a área lateral e a base, como são duas iguais, eu quero a área das duas. Pronto. Professor, isso é o raciocínio. Calcula a lateral, a tampa e o fundo. Junta tudo. Para calcular a lateral tem fórmula. Para calcular a base eu também tenho. Calcula e soma. Pronto. Precisa morrer decorando a fórmula? Não. Mas precisa entender o raciocínio e a figura? Precisa. E por último, e não menos importante, pelo contrário, é onde o Enem mais dá valor, é onde o Enem mais coloca energia, que é no cálculo do volume. Quarto
objeto de estudo. O volume dessas figuras. Turma, se fosse para a gente estudar com rigor o volume de sólidos geométricos, nós teríamos que começar lá no princípio de Cavalieri. E vir detalhando, enunciando, construindo a ideia, para chegar aonde, professor? Aqui, ó. Que o volume de um prisma é a área da base vezes a altura. Professor, qual que é a ideia aqui? É como se nós pegássemos essa figura, ó, turma, e fôssemos empilhando uma base em cima da outra, uma base em cima da outra, uma base em cima da outra, até chegar aqui na tampa. O volume é numericamente igual a esse produto. Aí eu entro na outra sacada com vocês. A base é fixa? Não, fica mudando o tempo inteiro. Então não tem como eu criar uma fórmula fixa específica só para o volume. Isso daqui é um raciocínio, tanto quanto isso daqui, ó. Beleza? Neidman, o que agora sim eu preciso trabalhar ainda extra focado no Enem? Eu preciso entender o cálculo do volume, mas eu preciso também entender transformação de unidades de medida. Galera, isso aqui ainda pega muito neguinho e loirinho pelo pé. Presta atenção. O Enem ama te dar as unidades da figura em centímetro, decímetro, metro, quilômetro, mas aí a hora que ele vai pegar, e vai colocar os gabaritos, ele não pega, coloca em centímetro, quilômetro, metro, ele coloca em unidades de litro. Então, copie isso aqui no seu caderno, pelo amor de Deus. 1 centímetro cúbico equivale a 1 ml. 1 decímetro cúbico equivale a 1 litro. E 1 metro cúbico equivale a 1000 litros. O Enem não tem obrigação de te fornecer essas informações aqui, ó. Professor, ele até pode colocar, não pode? Pode. Mas ele não tem essa obrigação. Não fique dependendo do Enem colocar isso daqui. Você precisa saber. Beleza? Gatinhas, bom descanso para vocês. A gente volta aí um pouquinho no final do horário para poder trabalhar 2 ideias específicas de prismas. Até daqui a pouquinho. Galerinha de casa, beijo no coração de vocês. Agora nós estamos de volta.